Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa comunidade Data e a Azure Community Luanda. Hoje vamos ter um tema bastante pertinente. Vamos falar sobre o processo de desmistificar as melhores práticas de observabilidade para que a gente possa criar um sistema de monitoramento eficiente. E como tal, eu trago uma figura ilustre, um amigo, que é MVP em Azure, que vai nos tratar desta questão de termos um monitoramento eficiente para os nossos sistemas. Portanto, Pedro, seja bem-vindo à nossa comunidade e é um prazer recebê-lo e mais uma vez obrigado por ter aceito o convite de participar dessa live. E logo sábado, que podia estar, digamos, com a família, e tens aqui, digamos, o teu tempo conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, José. E olha, obrigado pelo teu convite. Deixa-me pegar nestas últimas palavras que tu disseste, que é, eu poderia estar com a família. É assim, de facto eu estou com a família. Esta é a minha segunda Ok. família. É a família da Opa, excelente. comunidade, a família da comunidade Exato. técnica, é a família da É. comunidade técnica, da comunidade que trabalha com as mesmas tecnologias que eu, mas acima de tudo também é uma outra família e uma outra comunidade, que é a comunidade de Angola, um país Ok. onde já estive mais do que uma vez e tenho um carinho muito especial Exato. pelas gentes que conheci em Angola, pelo povo de Angola, pela vossa comida, pelo vosso país. Confesso que a primeira vez que cheguei a Luanda e aterrei no aeroporto de Luanda, quando as portas do aeroporto se abriram, foi um choque, foi uma coisa completamente diferente para alguém que vem da Europa, não é? Que vem de Portugal. Sim, E exato. costumo dizer com frequência que no início estranha-se e depois entranha-se. E verdadeiramente tenho muitas saudades, de Angola e gostaria de um dia nós termos possibilidade de fazer este evento presencialmente, cara a cara, e eu voltar a estar aí e reviver um pouco daquilo que foi os meus tempos por Angola e especialmente por Luanda. Estou Ok. sempre disponível para colaborar com a comunidade angolana e contigo em particular, e mais uma vez muito obrigado pelo vosso convite. Ok, e olha que pá, vamos lutar para que tenhamos um evento presencial. E tenho No que eu certeza que puder vai ser. ajudar, conta. Exato, exato. Vamos trabalhar para o efeito. Então, o que é que nos traz hoje sobre esta questão da observabilidade, não é? O que é que nós poderemos aprender contigo hoje sobre esta questão? Olha, este tema observabilidade, ou há uns anos atrás falava-se muito de monitorização, e Certo? entretanto eu já fiz aqui em Portugal várias sessões sobre Azure Monitor e monitorização, e cheguei a uma altura em que comecei a trocar este tema da monitorização por observabilidade. Ok. Porquê? Porque acho que é um tema, é uma palavra mais abrangente. A monitorização é muito específica, e nós, enquanto técnicos, temos muita tendência de ir especificamente à monitorização dos sistemas. Eu gostava que as pessoas começassem a pensar nisto de uma forma um bocadinho mais abrangente e, se calhar, mudar um pouco as mentalidades, e a ideia hoje é também ajudar nesse processo, a que as pessoas mudem um pouco a forma como abordam a observabilidade dos sistemas e das infraestruturas, e se calhar viramos um bocadinho o paradigma de pernas para o ar e começamos a pensar Sim, ao contrário daquilo que nós, técnicos, tipicamente fazemos. exato. Ok. Portanto, quer dizer, é o que nós estamos acostumados a fazer com frequência. Então,
eu percebo a tua ideia, é de tentar mudar este paradigma. Exatamente, exatamente. Nós técnicos temos muita tendência de nos agarrarmos às métricas, aos logs. Eu vou falar um bocadinho mais em detalhe nisto à frente, mas agarramos muito a isso. E se calhar devemos começar a pensar ao contrário. Mas eu não quero entrar muito em detalhes para não Exato. estragar a surpresa que vem mais à A frente, surpresa, exato. as coisas que vêm à frente. Mas a ideia é Ok, essa. ok, excelente. Deixa partilhar o Olha, teu. eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Ok, Creio que vocês já conseguem ver o meu ecrã. já sim, senhora. Pronto, então vamos avançar. Ora, Vamos sim, senhora, Pedro. eu sou como o José disse, sou o Microsoft MVP já há alguns anos. É um orgulho ter sido atribuído com este reconhecimento por parte da Microsoft. Independentemente disso, o meu trabalho é muito partilhar com a comunidade. Eu acredito muito que o conhecimento tem que ser partilhado entre as pessoas, e é por isso que também faço parte da organização de um evento TEDx aqui no Porto, o TEDx Porto, onde partilhamos ideias, Ok, partilhamos conhecimento. Em termos profissionais, sou tech lead de uma equipa de Cloud Ops, numa empresa chamada Valtech, neste momento. Tenho uma equipa comigo que desenvolve infraestrutura as code, que são advocates de boas práticas em termos de construção de infraestrutura, em termos de construção de security baselines, de princípios para que as nossas equipas depois apliquem isso na forma como desenvolvem o seu trabalho. Deixo-vos aqui também os meus contactos, o meu contacto do LinkedIn, o meu e-mail, o meu Twitter, e para aqueles que estão aí, que nos estão a escutar, estejam à vontade para me contactar. Se precisarem de ajuda, se quiserem trocar ideias, eu estou sempre disponível. Posso não responder na hora, mas respondo garantidamente, ok? Por isso estejam perfeitamente à vontade para isso. Antes de iniciarmos propriamente o nosso conteúdo, eu vou-vos deixar aqui um QR Code. E também, se não conseguirem ler o QR Code, se quiserem no vosso browser aceder a slido.com e colocarem este ID de sessão, ao longo da apresentação eu vou-vos colocar algumas questões e vocês podem, através deste QR Code ou através diretamente do site, vocês podem participar e podem responder a estas questões, a estes desafios que eu vos vou colocar agora no início da apresentação. Ok? Começando por falar em observabilidade, e porque é que eu há pouco falava que eu deixei de utilizar o termo monitorização e comecei a usar mais este termo de observabilidade. Basicamente, na minha opinião, observabilidade é algo mais abrangente, até porque recolher métricas é fácil, recolher logs é fácil, recolher traces é fácil. Agora, da mesma forma que nós olhamos, e vou relacionar aqui com bases de dados e com dados, quando nós olhamos para dados, não é só o facto de termos esses dados, é a percepção, é a compreensão que nós temos dos dados que temos. Em relação ok, à monitorização, eu acho que isto também é o fator importante. Eu posso-vos dar um exemplo. Por exemplo, se nós formos a Azure e estivermos a monitorizar as métricas de um disco, uma das coisas que nós temos é o IOP usage, certo? Ora, o que é esse IOP usage? Eu tenho um disco, e esse disco tem, dependendo do nível, do tier do disco em Azure, um P1, um P2, um P3, eles têm limites máximos de IOPs que são diferentes, certo?
Mas o que é que significa, por exemplo, quando um sistema está a usar esses IOPS no máximo? Para todos os efeitos, eu estou a usar a capacidade do disco ao seu máximo. Da mesma forma que um CPU. Se o CPU está colado a 90%, assim, eu tenho 100% de CPU, então por que não utilizá-lo todo? Certo? Agora, a questão é, se eu olhar para a sua utilização ao longo de um período de tempo, se eu usar um CPU a 90% durante um período longo, então se calhar significa que o meu sistema está mal dimensionado. Em Azure, se eu usar um disco e se os data IOPS ou IOP usage estiver muito alto durante um período muito longo de tempo, eu deixo de ter o que se chama um burst, não é? Um pico de utilização. Eu passo a ter uma utilização continuada. Então qualquer coisa está mal no meu sistema. E é isto que eu acho que é o conceito de observabilidade. É a capacidade que nós temos de perceber o que é que está a acontecer dentro de um sistema complexo. Ok? Durante esta sessão vamos falar um bocadinho sobre estes princípios, sobre logs, sobre métricas, sobre traces, falar também sobre uma monitorização eficiente e depois as visualizações, os alertas, o incident response. Mas antes de entrarmos também em muito mais detalhes, eu gostava de vos colocar uma questão. E gostava de saber se vocês utilizam Azure Monitor ou não. Se vocês sabem o que é o Azure Monitor. Por isso, deixo-vos aqui esta questão. Peguem nos vossos telemóveis ou acedam ao site e vou-vos dar 1 ou 2 minutinhos a ver se temos aqui algumas respostas antes de avançarmos. Exato. Bem, ainda não temos respostas. Não, ainda não. Ainda não. Ou está tudo muito envergonhado, ou se calhar temos aqui alguma dificuldade técnica. Bem, eu não estou a ver isto a avançar, por isso se calhar aí o pessoal em casa está com alguma dificuldade em aceder ao site, então vamos avançando. Vamos pensar na monitorização, ou vamos pensar nos nossos sistemas como este triângulo que aqui está, em que nós temos na base dos nossos sistemas a infraestrutura. Okay? E no topo desta pirâmide nós temos o business, ou seja, para business, o que eles querem saber é se o meu sistema está ou não a funcionar. Nós, quando vamos, por exemplo, a uma status page de um serviço, por exemplo, se formos ao status page de Azure, eu quero saber se o serviço A, B ou C está a funcionar. Eu não me preocupo com a forma como esse serviço está a funcionar. Ou seja, se tem servidores por baixo, que servidores é que tem, quantos é que são, se tem placas de rede, se não tem. Isso para mim não é importante. E quando nós pensamos em cloud, e até mesmo quando pensamos nos nossos sistemas dentro do data center, para o cliente final, ele quer saber se aquele sistema está a funcionar ou não. Ponto. Como é que esse sistema está a funcionar? Que mecanismos é que fazem com que esse sistema esteja a funcionar? Para ele é indiferente. Então, tipicamente, isto é uma abordagem da monitorização top-down. Mas nós, que somos técnicos, tipicamente temos uma abordagem diferente. Temos uma abordagem bottom-up. Ou seja, nós pensamos muito na métrica, no log, nos traces, em monitorizar a placa de rede, o CPU, a memória, e não o oposto. Eu tinha aqui mais uma questão para vocês, mas como pronto, não tivemos muitas respostas antes, e esta pergunta era qual é a abordagem que vocês normalmente utilizam. Okay? Vamos passar aqui um pouco à frente. E, na minha perspectiva, eu mudei ao longo dos anos, eu mudei a forma como abordo a coisa. Tipicamente eu começava, tal como vocês, se calhar, eu começava de baixo para cima.
em começar a configurar a monitorização das métricas de CPU, de memória, de disco, de placa de rede, in e out da placa de rede, taxa de utilização de CPU, etc. Eu hoje em dia faço as coisas ao contrário. Eu começo de cima para baixo. Começo a pensar, ok, o meu sistema está a funcionar, sim ou não? E é isso que eu vou apresentar a business. E depois vou começando a desdobrar o que é o meu sistema. O meu sistema tem um front-end, tem uma aplicação, tem uma base de dados. Então, a base de dados está a funcionar? Sim ou não? Eu consigo fazer queries à base de dados? Sim ou não? Porque a base de dados até pode estar a funcionar, mas as queries não. O meu site está a funcionar? Sim ou não? Esse site tem autenticação? E se sim, a autenticação também funciona? Ou seja, eu consigo chegar ao site e depois consigo fazer login nesse site? Se consigo fazer login nesse site, eu depois consigo fazer operações? Ou seja, eu parto do início, de business, e vou desdobrando as coisas para baixo. Uma nota importante, eu não estou a dizer com isto que para nós que somos mais técnicos, que não seja importante ver as métricas de CPU, as métricas de memória, etc. Pelo contrário, só estou a dizer é que nós técnicos temos que começar a pensar a observabilidade não dos nossos sistemas para cima, porque depois é muito mais difícil fazer este percurso, mas sim ao contrário. Devemos começar pelo princípio mais simples, que é apresentar ao negócio, apresentar ao business, se o sistema está a funcionar, sim ou não. E se o sistema estiver a funcionar, imaginem que é uma loja online, o sistema está a funcionar, quer dizer que está a gerar dinheiro. E isso é importante para o business. Não é? Depois, se ele está, imaginem um semáforo, se ele está com um alerta qualquer, com um warning qualquer e está amarelo, para business aquilo continua a funcionar. Existe ali um aviso e esse aviso, se calhar, é algum sistema que está mais abaixo e que não está a funcionar tão bem. E aí já entramos no domínio técnico. Ok? Ok. Por isso, os princípios da observabilidade baseiam-se na informação que nós recolhemos. Já falamos de logs, de métricas, de traces, e essa informação tem que ser recolhida. Eu peço-vos desculpa já agora uma parte, peço-vos desculpa pela qualidade dos meus desenhos, que não são grande coisa, mas dá pelo menos para perceber a ideia. Okay? Com certeza. Nós pegamos nestes logs, nestas métricas e nestes traces e vamos recolher a informação. E o recolher a informação é para um local central. Estamos a falar aqui, no caso de Azure, estamos a falar, por exemplo, de um Log Analytics Workspace. Pode depois ter intermédios, como Storage Accounts. Por exemplo, se estivermos a falar de um Service Fabric, o Service Fabric recolhe a primeira Storage Account e as Storage Accounts de diagnósticos de um Service Fabric, por exemplo, aí sim é que vamos ingerir dentro de um Log Analytics. Depois vai depender de serviço para serviço. Mas o princípio aqui é, a primeira fase é a recolha dos dados. E a recolha dos dados a partir de várias fontes possíveis. O nosso objetivo final é a visualização. Ou seja, é apresentarmos esses dados de uma forma que seja útil para quem está a ler aquela informação. E isto é importante. É quem é que vai ler aquela informação e que informação é que lhe deve ser apresentada. Mais uma vez, relacionando com o que estávamos a falar antes, se eu tiver alguém da área do negócio e eu lhe apresentar métricas de disco, de CPU, de memória, ele se calhar vai olhar para aquilo e dizer assim, eu não sou um técnico, eu não preciso disto. Ok? Ou seja, é a nossa adaptação também da forma como apresentamos a informação. No caso de Azure temos várias possibilidades, desde o Azure Monitor por si só, workbooks, mas depois podemos ir para outras soluções. Por exemplo, eu gosto bastante de Grafana, e neste caso o Azure agora fornece-nos Managed Grafana como uma forma de apresentar estes dashboards. Já agora, deixem-me introduzir aqui um outro conceito. Fala-se muito de Infrastructure as Code. Usamos linguagens como Terraform, Bicep, ARM templates para construir a nossa infraestrutura. Eu gostava também que vocês começassem a pensar em Monitoring as Code.
Ok. Ou seja, a nossa monitorização, por exemplo, os nossos dashboards, workbooks, dashboards de Grafana, workbooks de Azure, podem também e devem também ser construídos as code e fazerem parte do próprio processo de desenvolvimento. Okay? Temos aqui certo. também o exemplo dos visuals de Power BI. Se calhar management, business gostam mais deste tipo de dashboards, mas temos essa possibilidade com o Azure. Depois, em cima destes dados, temos uma outra parte, que é a parte da alarmística e construir os alertas. E estes alertas, estamos a falar de avaliar estados da informação e depois proativamente criarmos notificações, criarmos alertas para alguém. E esse alguém, tipicamente, são as equipas que, isto está um bocadinho lento, mas são as equipas que vão responder a incidentes. E isto são... Certo. Este é o workflow, esta análise é a base da observabilidade. Por último, temos a melhoria contínua. Ou seja, tudo isto não faz sentido se nós não olharmos ativamente para a informação que vamos recolhendo ao longo do tempo e não tomarmos medidas para a melhoria contínua dos nossos sistemas, a melhoria contínua das nossas aplicações. Falando agora um bocadinho sobre o Azure Monitor, vocês forem à documentação do Azure Monitor vão encontrar esta imagem, eu gosto muito de utilizar. Ela resume bastante aquilo que é a capacidade do Azure Monitor da Microsoft e separa bastante bem os vários domínios. Ou seja, nós temos a coleção de dados, que pode vir do nível aplicacional, com o Application Insights, que pode vir da própria infraestrutura, em que nós temos, por exemplo, uma máquina virtual com um agente do Azure Monitor, o AMA, hoje em dia. Pode vir da própria plataforma, ou seja, o próprio audit de Azure, o audit de um Azure AD, que nos serve para avaliar situações de o que é que aconteceu a nível de infraestrutura, e podemos ter também custom sources. Eu posso configurar custom logs a partir de um Linux, por exemplo, ou de um Windows, ou outras fontes de dados. Todas essas fontes vão ser depois ingeridas para dentro do Azure Monitor. Na parte das métricas, e aqui também aparece outro conceito interessante, que é o Managed Prometheus. Managed Prometheus pode-se substituir ao Log Analytics como uma forma de recolha da informação. Tipicamente, eu utilizo Azure Log Analytics, ou as métricas de Azure. O Log Analytics para a recolha de logs. Mencionei-vos há pouco, por exemplo, o Service Fabric, é um serviço que usa muito este Log Analytics. Também já temos a capacidade de armazenar traces, por exemplo, no caso de desenvolvimento de aplicações faz todo o sentido usar app traces para dentro do Log Analytics, para que o meu developer consiga rastrear a sua aplicação. Change Management tem a ver com a própria plataforma de Azure e a forma como nós podemos controlar a alteração de mudanças de estado. E depois do lado direito aparecem os insights, Application Insights, Container Insights, VM Insights, Network Insights, formas de visualizações, já falamos de Grafana, de Power BI, de Workbooks, a forma como analisamos depois esta informação, e por último as respostas que vão desde os alertas, que depois podem estar associados a actions, ações de autoscale, por exemplo, no caso de Virtual Machine Scale Sets, no caso de containers a correrem dentro de um AKPS, automatismos, por exemplo, com Logic Apps, que também são possíveis e são fáceis de fazer.
Por baixo temos formas de integração que podem ir desde Event Hubs. Por exemplo, eu posso usar um Event Hub para estar à escuta de informação de estado de nós, por exemplo, de um Service Fabric ou de um cluster da KPS, e ingerir esses eventos para dentro de Log Analytics e, em cima disso, construir alertas e ações para o Incident Response. Posso simplesmente guardar informação em Storage Accounts, porque o Log Analytics tem um tempo de retenção, mas eu posso querer persistir essa informação durante mais tempo. Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou a investigar um incidente de segurança. Se eu tenho informação de 30 dias, se calhar esse incidente de segurança eu não vou ter informação nenhuma. E preciso de um tempo de retenção superior, então posso persistir esses dados em storage, ou então inclusive usar APIs para interligar sistemas de monitorização on-prem com o Azure, ou sistemas de outros cloud vendors com Azure. Certo. Começando a falar um pouco de cada uma destas partes, a coleção de dados. Vamos começar por aí. Uma das coisas que é importante é, da mesma forma, e relacionando com as bases de dados, da mesma forma que nós tratamos os dados e curamos os dados para que eles tenham uma estrutura, no logging isto também é importante. Ou seja, a minha aplicação, o meu sistema, tem que apresentar os dados de uma forma estruturada. E essa forma estruturada depois vai me permitir fazer pesquisas, filtrar, agrupar dados de uma forma mais fácil. Os standards tipicamente são JSON files ou syslog, são o formato syslog, que são tipos de dados que são facilmente parsed e indexados. Depois, o nível de logging. Os programadores tipicamente gostam muito de um log muito verboso, mas um log muito verboso vai gerar um volume de dados muito grande. Este vai ter um aumento de custos para nós, porque no Log Analytics, quanto mais dados tivermos, mais vamos pagar, e aqui vamos ter que jogar um pouco com a necessidade de quem desenvolve o sistema, mas também com as outras necessidades. A persistência de tempo em que vamos ter esses logs, porque isso vai ter um impacto direto nos custos. Outro ponto importante é a rotação dos logs. Ora, se nós estamos a falar de um log de um sistema, vamos imaginar uma VM de Linux ou uma VM do Windows, não é? Nós temos rotação de logs, os logs de Event Viewer fazem rotação de X em X tempo, os logs das aplicações em Linux com o syslog também fazem rotação de X em X tempo, e nós podemos usar soluções como Log Analytics e depois ligando a Storage Accounts para persistir os dados durante tempo. Ou seja, o meu sistema pode ter uma rotação de logs de 7 em 7 dias. Esses logs são ingeridos para Log Analytics e têm uma persistência de 30 dias, ou seja, já me vai dar um mês inteiro de informação. E depois, ao final desses 30 dias, esses logs são persistidos numa solução de storage permanente, como por exemplo uma storage account. A vantagem de centralizarmos os logs é a facilidade depois da agregação e da análise dos logs desses vários sistemas. Ok. Falando sobre as métricas também são muito importantes. Nós temos, e se vocês olharem, por exemplo, vamos pensar numa placa de rede de uma VM. Essa placa de rede permite-nos ter várias coisas, do género throughput, pacotes, entrada, saída de pacotes, bytes lidos, bytes escritos, ou bytes in, bytes out. O que é que nos é mais relevante? Todas estas métricas são relacionáveis, não é? Quantos mais pacotes eu tenho a entrar, também mais bytes tenho a entrar, certo? O que é mais importante? Eu conhecer o volume de pacotes ou conhecer o volume de bytes? Estou a olhar, por exemplo, para um disco. O que é que me é mais importante? Saber os bytes escritos, lidos,
ou, por exemplo, analisar a queue depth, ou seja, a profundidade da queue para a escrita ou para a leitura no disco. Se calhar a profundidade dessa queue pode ser mais importante, porque se a profundidade da queue vai para valores de 5, ou de 10, ou de 50, isto já me está a dar um indício de que há problemas com a escrita naquele disco. Se calhar aquele disco precisa ou de mais IOPS, ou então a minha aplicação está a enviar informação a mais para aquele disco em determinados momentos. Ok? Ok. A escolha das métricas aqui é bastante importante. E isso depois vai-me ajudar a definir o que é que são os meus thresholds. Voltando outra vez àquela relação do CPU, epá, eu se posso usar 90% do CPU, se calhar o meu threshold de alerta pode ser aos 95%, porque aí sim já me começa a preocupar um bocadinho, mas também a definir de quanto tempo é que esses 95% podem ser utilizados. Será que 5 minutos não é um período muito curto? Será que devemos alertar ou colocar thresholds aos 15 minutos? Porque aí já temos um tempo mais ou menos longo de utilização daquela métrica. Ok? Ok. Por último, algumas métricas têm que ser tratadas como coleções, ou seja, são métricas em que estamos a falar de um grande volume de dados e que podem afetar a performance de um sistema. Uma máquina, claramente nós temos vários sistemas que estão relacionados, disco, CPU, memória, rede, e todos estes fatores têm impacto uns com os outros ou relacionam-se uns com os outros. Por último, o tracing. O tracing nas aplicações é muito importante. E, acima de tudo, uma coisa que é o distributed tracing. Quando um developer diz o meu site está muito lento. Pois, mas o meu site está muito lento porquê? E este distributed tracing permite, por exemplo, imaginem numa web app que tem por baixo o suporte de uma base de dados de SQL que usa um API management para aceder a APIs, etc. O distributed tracing permite-me ver todo o percurso da minha informação, ou seja, todos os vários componentes e desta forma identificar qual é o componente em que, para aquela chamada em específico, houve um tempo maior da resposta ao pedido e assim identificar onde é que está o bottleneck, onde é que está o sistema mais lento daquela minha cadeia. Para que os distributed traces, porque estamos a falar de múltiplos sistemas, não é? Estamos a falar da interação entre múltiplos sistemas, para que esse distributed tracing funcione, é necessário que exista qualquer coisa para identificar esses pedidos. E aqui estamos a falar de claramente definir identificadores únicos nessa cadeia que nos permitam identificar claramente começou no ponto A e acabou no ponto B. Ok? Ok. Depois, existe também aqui informação contextual. A informação contextual, estamos a falar de parâmetros, de cabeçalhos, de headers, HTTP headers que nos possam ajudar a identificar um trace. Para esta data collection, em Azure nós temos agora uma coisa chamada, ou para esta coleção de dados temos uma coisa chamada data collection. E a data collection funciona à base de data collection rules. Ou seja, nós vamos configurar um conjunto de regras sobre a forma como vamos recolher a informação para depois ser armazenada em Azure Monitor. Uma das coisas interessantes é que este novo formato de coleção de dados em Azure permite-nos também fazer transformação de dados. Estes conceitos são muito conhecidos para quem trabalha com bases de dados,
e trabalha, por exemplo, com Azure SQL, com Data Analytics, com Data Factory, em que nós fazemos transformação e fazemos, num ETL, nós fazemos a manipulação dos dados, fazemos o curar, o curate dos dados. Aqui nós também temos agora esta possibilidade. Ou seja, se eu estou a recolher dados, por exemplo, de um Linux ou de um sistema... eu falo muito do Linux por uma razão, porque no caso de aplicações em Linux, eu já vi em várias situações, nós estamos a recolher custom logs e os logs não vêm com um formato muito bom para serem trabalhados. E aí sim precisam de alguma transformação ou precisam de alguma limpeza de informação, principalmente se forem dados que sejam a ser recolhidos de syslog, onde vai parar tudo. Não é? Eu posso não ter interesse naqueles dados todos, mas só numa parte específica. E esta transformação permite-me fazer esses filtros, fazer uma query antes de passar tudo para dentro do Log Analytics. Ok, e neste caso, Pedro, o que é que nestes casos a gente pode, digamos, nos desenvencilhar numa situação dessa, não é? Quando fazes a configuração destas Data Collection Rules, tu tens várias formas, não é? Uma das formas, que era a forma tradicional, antes de termos estes mecanismos, em Linux, da mesma forma que tu fazes a rotação dos logs, não é? Tu podes, sobre esses mecanismos automáticos, por exemplo, com um cron job, com qualquer coisa, tu consegues fazer uma limpeza do log. Okay? Essa era a forma tradicional que se usava há uns tempos atrás, e ainda se usa. Basicamente tu vais ao sistema e fazes o parse do log, passa-lo para um sítio ao lado, e é desse sítio, seja uma pasta dentro da própria máquina ou seja uma storage account, é desse sítio que tu vais depois beber os dados para Log Analytics. Certo. Com estas data transformations que tu consegues fazer agora, basicamente tu estás a receber os dados e depois, da mesma forma que vais ao Log Analytics e escreves uma query de custo, uma KQL, neste momento tu estás a fazer isso a quando do processo de recolha dos dados. Ou seja, eu vou na minha Data Collection Rule dizer, eu vou buscar dados àquele sítio e vou transformá-los à cabeça, ou seja, vou escrever uma query que me vai manipular aqueles dados para me dar uma tabela de resultado diferente, e é essa tabela curada que eu vou armazenar. Fiz-me perceber, José? Sim, sim. Com certeza. Eu tenho aqui depois alguns links no final. Toda esta informação que eu estou a falar, ela está muito bem detalhada na documentação da Microsoft Learn. Entretanto, para aqueles que estão aí em casa, se tiverem mais dúvidas, eu depois volto, no final da apresentação, eu volto aos meus contactos que estavam no início, e se precisarem, estejam à vontade. Mandem mensagem, eu posso vos ajudar a encontrar esta informação dentro da documentação. Boa, tá, boa. Ok, excelente, perfeito, Pedro. Já agora só mais um pequeno à parte. Esta apresentação eu depois vou disponibilizar também no meu GitHub, onde eu vou colocando outras apresentações que faço. Ok, certo. Por isso, se quiserem revisitar este texto, ela vai estar lá disponível. Ok? Boa. Ora, avançando então aqui para o passo seguinte. O passo seguinte é a visualização. É a forma como nós apresentamos os dados. Eu acho que aqui aquele primeiro ponto é, se calhar, o ponto mais importante, que é identificar os dados corretos. E para isto temos que pensar, quando estamos a construir um dashboard ou um report, temos que pensar qual é o meu objetivo. Para quem é que eu estou a construir isto?
quem é a pessoa que vai ver esta visualização e qual é a informação que é mais relevante para essa pessoa. Mais uma vez, nós que somos mais técnicos temos a tendência de, desculpem-me, mas temos a tendência de complicar. Porque gostamos muito de ver gráficos fantásticos com as nossas métricas e mais uma vez, voltando àquele slide do início, àquele triângulo, business só precisa de um semáforo. Verde, vermelho ou amarelo. Okay. Está tudo em baixo, há aqui um aviso, mas as coisas vão funcionando, ou verde, está tudo bem. Eles não precisam de mais nada. E aqui vamos usar aquele princípio do KISS, o keep it simple, a última letra, depende da pessoa. Há muitas interpretações, Eu gosto, isto está gravado, não está a dizer? Está gravado, sim. Então quer dizer que eu não posso dizer keep it simple, stupid, não é? Mas eu gosto muito desta interpretação. É sermos simples. A simplicidade é a alma de tudo, não é? O post-it é uma coisa maravilhosa, é um quadrado de papel com um bocadinho de cola, certo? Certo. E todos nós usamos. Então aqui vamos adotar os mesmos princípios. Para quem é que eu estou a construir isto? E se for preciso, vamos fazer uma pirâmide de novo. Eu vou construir um dashboard para business, que é muito simples, só mostra se está a funcionar, se não está. Pode eventualmente até mostrar quantas pessoas é que estão ativamente no meu sistema naquele momento. Coisas simples. Certo. Eles querem saber se estamos a faturar ou não, se estamos a receber dinheiro ou não. E depois vamos de cima para baixo. E aí sim vamos começando a descascar os meus sistemas. A minha aplicação funciona, eu tenho ali uma área que, imaginem uma web app com bases de dados por aí fora, eu tenho ali uma zona, tenho identidade, posso ter outros subsistemas, mas depois aquela app pode estar a correr em várias infraestruturas diferentes. Pode ser uma web app, pode ser uma Azure Container App, pode ser estar a correr em Service Fabric, pode estar a correr em Kubernetes, em HPS, mas o que me interessa é a minha app está a funcionar sim ou não. Certo. O componente da autenticação está a funcionar sim ou não. Agora, onde é que está este componente de autenticação? É um Azure AD. É, por exemplo, não sei se vocês conhecem, um Keycloak, que fala ao IDC, que consegue integrar com vários sistemas. E isso por acaso eu não conheço. O Keycloak é um sistema open source que faz, via o IDC, faz integração de autenticação com outros providers. Tu podes ter, basicamente ele é um broker de autenticação. Tu podes ter, ele recebe o pedido de autenticação e depois vai a um determinado sistema. Azure AD, ADFS, uma base de dados, um outro sistema que fala ao IDC, ele vai lá autenticar o utilizador, recebe o token e passa ao teu sistema. Okay? E este broker de autenticação, não é o único, existem vários, mas este broker de autenticação pode correr num container dentro de um HPS, por exemplo. Okay? Então, eu tenho este meu nível de aplicação, da identidade, e depois tenho, num nível mais abaixo, os sistemas que suportam a minha app. E a minha app, se está a correr em Azure Container Apps, tenho uma infraestrutura. Se está a correr em HPS, tenho uma outra infraestrutura completamente diferente. Se está a correr numa web app, tenho uma outra infraestrutura diferente, certo? Mas... Certo. Ai, desculpem. Saúde. Para todos os... obrigado. Mas para todos os efeitos, se vocês imaginarem numa infraestrutura ou em dashboards top-down, esta minha app que está aqui, a infraestrutura que está por baixo, hoje pode ser uma web app, porque eu comecei com uma coisa simples. Entretanto, evoluiu e passou a ser um container, por exemplo, que corre em HPS ou em Service Fabric. E eu mudei esta infraestrutura. Amanhã pode ser, porque eu gerir HPS, gerir Service Fabric,
traz algum trabalho de gestão, bastante até. Eu posso querer simplificá-lo e passar para um Azure Container Apps. Mudou a infraestrutura, mas esta parte que está aqui, que é o Web App, ela continua igual. Certo? E nos meus dashboards, na minha monitorização, esta parte continua a ser a mesma. O que eu mudei foi o que está aqui por baixo. Estão a perceber mais ou menos onde é que eu quero chegar com isto? Outra coisa que é importante é a consistência do formato. A consistência do formato é importante para conseguirmos comparar dados entre sistemas. Eu lembro-me há uns anos de ver uma pessoa a pedir-me ajuda porque tinha um sistema para que estava sempre a alarmar. E na altura nós estávamos a usar SNMP, protocolo para monitorizar ativos de rede, neste caso. Estávamos a usar SNMP para obter dados, métricas de uma determinada interface de rede. Salvo erro, era um router, um switch, já não me recordo de detalhes. E quando se foi feita a importação desses dados para um sistema de monitorização, o sistema de monitorização importou os dados como sendo um counter, um valor a 32 bits. Ok? O sistema, o router ou o switch, ou o que era, usava um contador a 64 bits, ou seja, com o dobro do tamanho. Okay? O que é que aconteceu aqui? O sistema de monitorização estava sempre a alarmar, porque para o sistema de monitorização, rapidamente aquele counter chegava aos limites. Porquê? Porque o counter estava mal definido. Porque o counter, na prática, estava a usar metade da largura que deveria utilizar para a coleção de dados. E este errozinho de nada fazia com que um sistema estivesse constantemente a alarmar e as pessoas estavam sempre assustadas, mas porquê é que isto está sempre a falhar? Porquê é que isto tem sempre isto? E nós não vemos nada no próprio sistema. Lá está, porque havia uma inconsistência de formato entre aquilo que estava a recolher a informação e a origem de onde essa informação vinha. A partir do momento em que nós começamos a olhar para a definição, neste caso para a tabela de SNMP do próprio equipamento, e fomos ver que isto tem contadores a 64 bits e não a 32, e se fez a correção no sistema de recolha, começamos a ver, afinal, isto não há alarmes nenhuns. Nós não estamos a usar nem metade da capacidade desta interface. Ou seja, tivemos durante muito tempo a sofrer de falsos alarmes, precisamente porque havia aqui uma falta de consistência de dados. Esta consistência também nos permite analisar os dados de uma forma mais abrangente entre múltiplos sistemas. Ok? Depois, a visualização correta. A visualização correta... Pedro, diz-me. Pois, temos aqui uma pergunta do engenheiro Ndawendwa. Ele pergunta, como é que o Data Analytics trata os logs quanto APIs? Eu não sei se percebi bem a questão, mas como é que o Data Analyst trata os dados, trata os logs quanto a APIs? Um sistema como, por exemplo, um API Management, um sistema como um API Management, permite-te ter monitorização, por exemplo, sobre as chamadas que são feitas às APIs, quantas chamadas é que são feitas, permite ter traces em relação a essas chamadas e permite-te perceber também quando tens análise distribuída, permite-te perceber, por exemplo, se, imagina, tens um sistema que é uma web app e que depois pelo meio há chamadas a APIs e depois essas APIs
por sua vez fazem chamadas a outros subsistemas, a análise de dados e a análise de distribuída permite-te ver todas essas chamadas de API calls e as chamadas aos múltiplos sistemas. Okay? Não sei se respondi à pergunta. Se não, se quiseres explicar um bocadinho melhor o que é que pretendias com a pergunta, se calhar eu consigo ajudar mais. Mas pronto, foi mais ou menos aquilo que eu percebi. Ok. Será que conseguimos esclarecer a sua dúvida? Entretanto, eu vou avançando, está bem? Okay, entretanto, se surgir aqui mais perguntas, força, dispara para o meu lado. Certo. Capa. Deixa-me só vir aqui a um ponto que eu queria referir antes de saltarmos ao próximo tema, que é o tipo correto de visualização. Ou seja, também aqui isto é importante. Por exemplo, vamos pensar numa placa de rede. Okay? E eu quero perceber se estou a usar a capacidade da minha placa de rede ou não. Se eu usar uma visualização de tipo GODS, ou seja, aqueles que vão mostrando, eu não me lembro agora o termo para português, mas que vão mostrando a utilização em percentagem até X% de percentagem, sendo que o máximo é 100%. Se calhar esse tipo de mostrador, vamos chamar-lhe assim, é mais eficiente e mais eficaz em termos de visualização do que, por exemplo, um gráfico de barras em que eu vejo se está a chegar a 100% ou não. Okay? Ou seja, a forma como apresentamos os dados também é muito importante para ser efetivo, para que consigamos mostrar a informação de uma forma efetiva. Ok? Eu vou saltar agora aqui mais um bocadinho à frente, senão começamos a ficar um bocadinho apartados de tempo. Certo. Alertas. Eu não sei se algum de vocês alguma vez fez parte de uma equipa de on-call ou teve pessoas das vossas equipas, das equipas que vocês gerem e que estejam em on-call. Eu já tive, tenho atualmente, parte da minha equipa está on-call, ou seja, quando há problemas em determinado tipo de sistemas com os quais temos SLAs com clientes, a minha equipa tem que responder e uma das coisas que o pessoal mais se chateia é quando temos falsos positivos. E estes falsos positivos surgem, nomeadamente, pela ou a falta de análise sobre as métricas e sobre a falta de, ou não ter havido uma definição clara daquilo que são os meus thresholds. Ok. E isto é importante porque eu não quero ter uma equipa de on-call que esteja a ser alarmada por excesso ou em falsos positivos. Porque que se isto for uma situação recorrente, o que vai fazer é que as equipas deixem de estar alertas, deixem de estar focados na resposta ao alerta. Porquê? Porque estão constantemente a ser bombardeados com alertas. Da mesma forma que quando existe uma situação em que nós temos um alerta, essa situação pode ser uma situação que ocorre durante um grande período de tempo. E se um determinado threshold está a ser atingido várias vezes em sequência, eu quero que exista uma supressão de alertas, porque eu tenho aqui o que se chama flapping, ou seja, um alerta recorrente e persistente durante um grande período de tempo, e para a minha equipa, interessa-me que eles sejam alertados uma vez, duas, não recorrentemente, porque senão estão a tentar responder à situação que originou aquele alerta e
e estão também constantemente a ser bombardeados com mensagens do mesmo alerta. Ok. Outra coisa é as prioridades. Uma coisa e a prioridade é fácil de perceber, é a severidade do meu alerta. Se pensarmos naquela pirâmide outra vez, quando o semáforo que está no topo está vermelho, é crítico. O sistema está em baixo, o negócio parou. Deixamos de gerar negócio, deixamos de gerar dinheiro. Isso é crítico. É um P1. Toda a gente tem que ir atrás daquilo. Se existe, por exemplo, um zero-day exploit, aquilo é crítico. Certo. Epá, se eu tenho um sistema que de vez em quando está a dar uns alertas, está a dar uns avisos, eu tenho que olhar para aquilo. Não há dúvida. Se está a dar alertas é porque alguma coisa está a acontecer. Mas se o resto está a funcionar, epá, ninguém morre. Então amanhã eu posso ver. Okay? Sim, sim. Não é um alerta, é um aviso, é qualquer coisa a que temos que dar atenção, mas não temos que dar prioridade. Por último, esta parte eu adoro, confesso. Okay. Sim, eu sou um bocadinho mau com entre aspas, eu sou um bocadinho malandro com a minha malta e de vez em quando faço de propósito isto, que é quando eles menos esperam, é disparar alertas. Ok. Para quê? Para testar se o alerta está a funcionar, para testar se as equipas respondem ao alerta como deve ser, e para manter as equipas atentas também às situações. E eu não devia dizer isto porque está a ficar gravado, mas as horas que eu uso muito para disparar estes testes são ao início da hora do almoço, 5 ou 10 minutos depois das equipas começarem a sair para almoçar, porque tipicamente é um período em que as pessoas começaram a relaxar, porque vão almoçar e já estão a conversar com os colegas e estão mais distraídos, e é ao final do dia, quando estamos mesmo a acabar o nosso dia de trabalho, naqueles últimos minutos, porque a nossa cabeça já está fora do foco do trabalho, e são períodos bons para fazer com que as pessoas percebam se realmente estão a dar a devida atenção ou não. Ok? Ok. Repito, às vezes sou um bocadinho mau nestes aspectos com a minha tropa, com as minhas equipas neste aspecto. Prontos, eles depois põem um alvo nas minhas costas e falam mal dos chefes. Mas pronto. Quer dizer, logo hora de saída, pá, surgiu aqui uma situação. Ai. Sabes que a história mais engraçada que eu tive há uns anos foi no Office 365. Eu também fazia gestão da Office 365, agora a Microsoft 365. Surgiu uma ferramenta interessante que era para testares, mandares campanhas de phishing às pessoas para testares a ver se as pessoas da tua organização se clicavam ou não, etc. E eu fiz isso precisamente na hora do almoço, em que as pessoas tinham saído para almoçar e depois está tudo com o seu telemóvel, a ver mails, a ver coisas no telemóvel, e de repente aquilo cai, e tive uma taxa de cerca de 70% de pessoas que clicaram no phishing porque estavam distraídas, porque o teu cérebro já está a pensar na refeição, a pensar no convívio, e não estás atento. Okay? Se fosse um phishing real, e agora aqui é a parte importante disto, se fosse um phishing real, ou se estes alertas de facto fossem uma situação real, nós temos as pessoas não estão focadas. Okay? E isto é também um alerta para a própria pessoa. Eu tenho que, nestas situações, rapidamente voltar o meu foco para. Sim. Ok. Por último, deixa-me avançar falando de
Incident Response. Aqui é extremamente importante nós termos procedimentos claros da forma como é tratado o nosso incidente. Quem é que faz o quê, quando? E o quem faz o quê, quando, passa também pela informação. Passa também por... Eu sei que nós técnicos temos muita tendência de partirmos logo para a ação. Mas em certos cenários, em muitos cenários, é muito importante a comunicação primeiro. A comunicação com o business, com as equipas que tratam do negócio, a comunicação com os clientes que dependem do nosso sistema. Ou, se nós estamos a gerir um sistema de um cliente, informar as pessoas que estão desse lado, atenção, há aqui um problema. Perdemos às vezes 5 minutos, 10 minutos a mandar um mail, a mandar uma mensagem para o telemóvel. Atenção, nós identificamos aqui um problema, estamos a resolver. Se nós tivermos esta postura, o nosso cliente que está do lado de lá vai perceber, alto, há aqui qualquer coisa que se está a passar, mas eu sei que as equipas estão a tratar do assunto. Certo. Enquanto que, se for ao contrário, se essa pessoa for, de repente o meu sistema deixou de funcionar, eu não tenho informação nenhuma, ninguém me mandou informação nenhuma, e eu a seguir vou contactar as equipas e perguntar o que é que se passa. E as equipas, estamos aqui envolvidos a tratar do incidente e não sei o quê, ainda não conseguimos identificar, por exemplo. Identificar, ou estamos a trabalhar, mas esquecemos da parte do informar. E isto deve estar muito bem descrito nestes procedimentos. A recolha de informação também. Eu costumo ter a abordagem de, quando há um problema, eu paro. Eu não mexo. Eu primeiro olho. Eu primeiro percebo o que é que está a acontecer. Certo. E depois sim é que vou preocupar-me em recolher informação e partir para a ação, como eu já estava a dizer muito bem. Okay? A comunicação aos stakeholders que eu falava há pouco não só é importante no início do incidente, mas também é importante no fim. E no fim, há em certas situações o termos um root cause analysis, um RCA, em que eu vou escrever um documento onde vou documentar quando é que aconteceu, o que é que aconteceu, quais foram as equipas envolvidas, o que é que foi feito, porque é que falhou e o que é que eu vou fazer para o futuro para que não torne a acontecer. E vou dar o conforto. E Pedro, olha, temos... peço desculpas, temos mais uma da Wendua. Ele pergunta, para estes eventos, qual seria o SLA de resolução? É assim, depende do contrato que temos com o cliente, não é? O SLA vai depender disso. Mas os SLAs contam ou começam a contar a partir do momento em que a situação é disparada, em que este alerta é disparado. É daí que esta comunicação com os stakeholders seja extremamente importante. Porque isso pode ter impacto depois também nos nossos SLAs. A comunicação que fazemos para o início e a comunicação que vamos fazendo durante o incidente, durante o evento e depois no final. Acima de tudo, uma das coisas que eu tento ser sempre é o mais direto e honesto com as pessoas. Se eu fiz as neiras, se a minha equipa fez as neiras, eu vou assumir que nós fizemos aqui uma coisa errada e por isto falhou. E ao mesmo tempo também vou dizer, falhou por isto. E o que eu vou fazer para que não torne a acontecer é isto e isto. A transparência e a forma clara e direta como comunicamos, principalmente quando existem incidentes graves de segurança, P1s, em ambientes de produção, a forma clara como nós comunicamos isto ao cliente, direta,
acima de tudo, dar-lhes sempre uma coisa que é extremamente importante, que é mantenha confiança e dá-lhes conforto. Ok. E eles admitiram que erraram, sabem que erraram e vão tomar medidas para que isso não volte a acontecer. E são claros, não me escondem a informação. Eu sei que às vezes há tendência de não dizer tudo, ou de tentarmos fazer com que o que se chama o dourar a pílula. Quando possível, se formos diretos, formos claros com as pessoas, vamos sempre ter benefícios mais para a frente. Isso gera muita confiança. Posso-vos dizer que o mês passado estive envolvido num incidente de segurança grave, que poderia implicar potencial acesso a dados de um sistema e que poderiam estar aí espalhados pela dark web e coisas assim do género. E este incidente não só envolveu todas as equipas que estavam nesse determinado projeto, mas acima de tudo, uma das coisas que o cliente mais valorizou foi a forma clara como nós comunicamos com eles. E foi esta transparência como comunicamos com eles. Nós fizemos asneiras? Sim, fizemos, não há dúvida. Tratamos logo de remediar e a seguir fizemos uma investigação muito profunda e fomos muito claros na comunicação. Sempre. Muito diretos. Aconteceu isto, os dados que podiam eventualmente ter sido acedidos foram estes. Através destes sistemas, isso deu conforto ao cliente. No final, foi um falso alarme, felizmente. Mas a postura que tivemos, o cliente chegou ao final e diz assim: eu confio nestas pessoas, porque apesar de terem falhado, assumiram as suas falhas e trataram as coisas com a devida responsabilidade e com a devida honestidade e clareza. Ok. O Ndawenda diz que é uma boa dica, não é? Essa forma de comunicação e transparência, ou seja, isto só prova que o nosso profissionalismo e essa questão de sermos transparentes mostra que nós temos postura profissional para tratarmos de N situações adversas que vão aparecendo no nosso dia a dia. E acima de tudo, outra coisa que é importante é essa confiança que o cliente tem em nós. Porque essa confiança faz com que ele, no futuro, queira trabalhar connosco e nos traga novos projetos e novas coisas. E acima de tudo, as relações entre as empresas fazem-se de confiança nas pessoas, porque no fim do dia, as empresas são as pessoas, somos nós. Certo. E somos nós técnicos e são as pessoas como nós que damos a cara para os projetos. Okay? Exato. Certo. Antes de entrar aqui nestas últimas partes, porque a nossa apresentação já vai muito longa e já nos estamos a alongar bastante no tempo, eu vi aqui uma pergunta interessante que diz assim: o conceito de monitoring as code se refere à prática de tratar a configuração e implementação de sistemas de monitoramento de infraestrutura e aplicativos da mesma maneira que você trata o código. É exatamente isso. Okay. Da mesma forma que eu construo a minha infraestrutura, por exemplo, em Terraform ou em Bicep, e que faço source control para isso, no meu Bicep ou no meu Terraform, eu também crio a infraestrutura de monitorização. Os Log Analytics Workspaces, o deploy do Managed Grafana, o deploy no Managed Grafana ou no Azure Monitor, quer seja a partir das APIs ou de outra coisa, eu tenho a minha pipeline de GitHub, as GitHub Actions ou de Azure DevOps, a fazer o push dos dashboards para dentro, por exemplo, do Managed Grafana. Os dashboards, na prática, são definidos em JSON e o que nós fazemos é pegar nesse JSON, que também está source controlled, e empurrar este JSON na parte de infraestrutura, de construção da infraestrutura, e depois
na parte aplicacional, da mesma forma que eu faço o deployment de uma aplicação para uma web app, para um AKPS, para um Service Fabric, o mesmo pipeline que faz o deployment da aplicação, faz o deployment, por exemplo, de application insights que estejam relacionados com essa aplicação, faz o deployment dos dashboards usando as APIs, por exemplo, para um Managed Grafana ou para um Azure Monitor. Eu trato monitorização da mesma forma que trato código, seja aplicacional, seja de infraestrutura. É exatamente o mesmo conceito. A vantagem é, amanhã, se eu apagar o meu sistema todo e correr as minhas pipelines, aquilo tudo tem que voltar a aparecer, aquilo tudo tem que estar lá. Ok. Já Perfeito. agora, Bicep, vocês conseguem fazer deployment para Azure. Se estivermos a falar de sistemas on-prem, Terraform, por exemplo, permite fazer deployments on-prem, Azure, AWS, GCP e muitos outros. Por isso tem providers para vários sistemas. Boa. Ok? Ok. Ora, nós já estamos aqui bastante atrasados, entre aspas, nos nossos tempos. Por isso, eu vou saltar aqui um bocadinho, eu vou fazer aqui um salto, porque senão não vamos mesmo conseguir chegar ao fim. Eu ia-vos falar também um pouco de estratégias de monitorização em larga escala. Aqui, se juntarmos tudo aquilo que falamos antes e se acrescentarmos aqui coisas como, por exemplo, a automação do setup da monitorização, lá está, estávamos a falar agora, monitoring as code. Se usarmos templates, estes templates, estas baselines vão nos ajudar a, quando temos sistemas de larga escala, termos consistência na forma como recolhemos a informação. Okay? Os outros pormenores que já falamos, a priorização de alertas, log analytics, etc. Por isso eu vou saltar aqui um bocadinho isto agora, está bem? Okay. A melhoria contínua é como vos dizia há pouco, a melhoria contínua, um sistema é um sistema vivo, não é? As nossas máquinas, ou máquinas virtuais, vamos chamar-lhe assim entre aspas, são sistemas vivos. Não pretendam ter a capacidade de conseguir, ao longo do tempo, nós humanos, vocês, analisar padrões. É extremamente difícil. É extremamente difícil. Há padrões que nós, por mais que queiramos, não os conseguimos interpretar. Até porque, por exemplo, são coisas que acontecem com pouca regularidade ou acontecem dentro de determinadas situações muito específicas. Usem a máquina para vos ajudar. Usem o machine learning, por exemplo, para olhar para aquela informação e vos conseguir tirar informação de grandes volumes de dados. Okay? Quando falamos em sistemas muito alargados, muito distribuídos, ou temos estas ferramentas para nos ajudarem, ou então é difícil. Para isso tínhamos que ter uma equipa dedicada e sempre olhar para estas coisas. Acima de tudo, vejam também o comportamento ao longo do tempo. Uma base de dados, quando começa num sistema, começa pequenina. Ao longo do tempo vai crescendo em dados. Isso vai ter influência, por exemplo, no tamanho dos vossos índices. Estão a pensar em SQL Server, no tamanho dos índices, na forma como os índices têm que ser, por exemplo, optimizados ao longo do tempo para refletirem os histogramas da informação que está numa tabela, certo? Ou seja, da mesma forma que nós vamos optimizando isso, também temos que olhar para os nossos sistemas e ir optimizando os próprios sistemas, se precisam de mais memória, menos memória, se entretanto a quantidade de clientes que nós temos a aceder a um sistema foi crescendo exponencialmente e aquela web app já não tem capacidade para responder e temos que escalar, temos que subir. E tudo isso é feito olhando com alguma regularidade para estes dashboards, definindo quais são os meus KPIs, quais são as minhas métricas de negócio importantes e definindo objetivos, definindo
O que é para mim aceitável, o que é para o negócio aceitável. Ok? Aqui há sempre o trade-off de custo-benefício, não é? Estamos mesmo a chegar ao fim. Vou-vos pedir só mais 2 minutos antes de avançarmos ou À finalizarmos. vontadinho, Pedro, à vontadinho. O Azure Monitor é uma ferramenta que integra com várias outras ferramentas, sejam elas de Azure ou não. Há pouco havia aquela pergunta das APIs, sem dúvida a Azure Monitor consegue fazer a monitorização de APIs. O Log Analytics Workspace é algo que integra, por exemplo, com o Azure Sentinel para fazer a recolha e a agregação de dados de segurança. E quem diz Azure Sentinel diz também o Defender for Cloud. Que quando eu escrevi este slide, não sei porque chamei-lhe Azure Security Center, por isso tenho que trocar ali aquele nome um bocadinho. Não, bem, o Security Center agrega várias coisas, desde posture, se calhar até está o nome correto. Também nos permite agregar Service Else, ou seja, muitas vezes o problema não está no nosso lado, o problema está mesmo na plataforma, está mesmo no Azure. Ok. E depois existem algumas coisas interessantes que existem algumas ferramentas que nos permitem realmente juntar esta informação toda aqui neste ponto central e ajudar-nos também na forma como armazenamos a informação e como distribuímos a informação. Serviços como, por exemplo, Azure Storage Accounts. Centralizar, por exemplo, informação de Kubernetes e centralizar todos os nossos clusters dentro do Azure Monitor, usarmos Event Grid o Event Hub para analisar eventos que vêm de sistemas e agregá-los aqui. Olha, o pessoal já diz que para ir sem pressa. Um dos problemas que eu tenho, malta, é que há 2 temas, um deles é observabilidade e o outro é segurança. E eu quando começo a falar, quer de um, quer do outro, eu consigo estar a falar, porque são temas que eu gosto mesmo muito. Gosto mesmo muito desta área e destas coisas. E pá, desculpem, eu vou falando e só falta aqui umas cucas e nós continuávamos a falar durante umas horas. Só mesmo para fecharmos, o que é que eu gostaria que vocês retivessem desta conversa? Eu gostava de ser cara a cara, porque eu gostava de interagir convosco e ver as vossas perguntas e nós transformarmos isto mais numa conversa nos 2 sentidos e não tanto assim, mas pronto, tem que ser. Uma das coisas que eu queria que vocês retivessem disto é muito importante vocês terem um plano e definirem um plano. Eu vou começar mesmo por aquela opção ali do meio, Develop an Action Plan. E este plano tem várias coisas. Desde a identificação de o que é que eu pretendo monitorizar, porquê é que eu pretendo monitorizar e também quem são os meus stakeholders, para quem é que eu quero apresentar esta informação. E depois, existe uma parte que é a parte da experimentação, porque, convenhamos, nem sempre acertamos nisto à primeira, e a monitorização é um processo de evolução contínua. Às vezes temos que fazer experiências, temos que eu acho que vou configurar de uma determinada forma e que isto me vai dar a informação que eu preciso. Só que, infelizmente, essa recolha de informação também demora algum tempo. E às vezes é mesmo preciso esperar tempo para que a nossa experiência se traduza em resultados que nós possamos avaliar e que possamos rever para decidir é isto que eu preciso ou não. Afinal, não é nada disto que eu preciso, eu tenho que voltar atrás. Ok.
Uma das grandes dificuldades que eu sempre tive nas várias empresas onde fui passando foi conseguir convencer o management, a gestão, para a importância de dedicarmos tempo à observabilidade, à monitorização dos sistemas. Não é fácil, isto não é fácil. Infelizmente ainda é um conceito que em alguns países, e Portugal é um deles, em alguns países ainda é difícil de passar. Mas facto é que quando os acidentes acontecem e as coisas quebram, então aí lá vem management ou o negócio perguntar, mas afinal porquê é que isto partiu? E às vezes a resposta tem que ser, olha, partiu porque nós não temos monitorização eficiente em cima disto, porque não foi possível de dedicar tempo a construí-la. Daí a importância de a termos, porque isso podemos ter evitado estes acidentes. E aí, uma das coisas que podemos fazer é aproveitar esses momentos e dizer assim, daí a importância é por isso que eu estava há tanto tempo a alertar para esta necessidade. Então agora, deixem-me dedicar algum tempo a fazer trabalho dentro desta área. Ok? Ok. Por último, deixo-vos aqui só duas referências. Uma referência sobre as data sources. Eu vou, se calhar, nós conseguimos pôr, Quintino, conseguimos pôr aqui comentários. Ou seja, conseguimos mandar estes links aqui para o pessoal. Sim, podes copiar se tens aí no chat privado e eu tu passas. consigo. Ok, tenho. Certo. Tenho. Deixa-me apanhar aqui isto. Que isto agora ficou aqui com um quadrado. Eu vou-te passar aí esses dois links que podem ser interessantes para o pessoal. Úteis, sim. O primeiro é sobre data sources, ou seja, é uma documentação da Microsoft. Isto é tudo documentação da Microsoft, ok? É uma documentação que se baseia sobre as origens e as fontes de dados. O segundo tem a ver com data collection, ou seja, a recolha da informação que eu falava há pouco. Porque é que eu só passei estes dois? Nestes dois links, principalmente no de data collection, depois vocês têm uma série de subtópicos onde fala sobre a transformação de dados, que foi uma das coisas que tínhamos falado há pouco, a monitorização de APIs, que foi uma das questões que tivemos aqui durante o nosso evento, e que me parece podem ser-vos úteis para o futuro. Em relação a todas as outras coisas que fomos falando, está ali também nesses documentos, procurem dentro daquela árvore, ou, como eu vos disse, mandem-me uma mensagem no LinkedIn, ou no Twitter, ou por e-mail, e eu estou disponível para vos ajudar. Ok. Bom, alguém tem mais alguma dúvida para tirar, para consultar enquanto temos o Pedro disponível? Ok, acho que não. Pronto, Pedro, foi uma aula super, pude aprender bastante e claro, irei tirar algumas dúvidas quando estiver aqui a configurar essas métricas de monitoramento, ou seja, vamos mudar o termo, da observabilidade. E então as dúvidas vão surgir de certeza absoluta. Nós agradecemos mais uma vez por teres aceito o nosso convite, por estares aqui com a outra família, né? Que é a família da comunidade. E é uma pena que não temos umas cucas, né? É verdade.
É uma pena que não temos umas cucas, mas não faltarão oportunidades e, conforme disse no início, vamos trabalhar para o efeito. Portanto, mais uma vez, obrigado e estamos juntos até à próxima live. Amigos, obrigado. Um Mais uma vez, abraço. obrigado pelo Ok. convite e estamos juntos. Não tem de quê, estamos juntos.